Na primeira leitura de hoje, Abraão e Ló se separam devido a desentendimentos entre seus pastores, aqueles que cuidavam de seus rebanhos. Eles eram nômades e tinham rebanhos para sobreviver. O texto diz que Abraão também possuía prata e ouro. E Ló escolhe para viver a região em torno do Jordão, onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. E o texto diz que antes que o Senhor destruísse essas duas cidades, por causa de suas iniquidades, de seus pecados, aquela região era por toda parte irrigada, era como um jardim do Senhor, e como o Egito até a altura do Segor. Esse foi o lugar que Ló escolheu para viver, e depois nós sabemos que ele teve que fugir dessa cidade quando o Senhor a destruiu. Os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. Aquele lugar era como um jardim. Depois que Deus o destruiu, se tornou um deserto. Até hoje, quando se vai a Sodoma e Gomorra, é um deserto de sal. Praticamente o chão, a areia, é em grande parte constituída de enxofre e sal. Aquele lugar que antes era um jardim se torna inabitável devido ao pecado dos homens. Como lá no princípio, os nossos primeiros pais viviam num jardim, mas depois da queda, depois do pecado original, eles são expulsos do jardim. Agora, eles terão que comer o pão com o suor do seu rosto. Ou seja, o mundo se torna um lugar inóspito, hostil, inabitável, porque rompeu-se aquela harmonia original que havia entre Deus e o homem. Consequentemente, o homem também já não tem harmonia nem consigo mesmo, nem com os outros, nem com a natureza. Essa é a consequência do pecado, a falta de comunhão, a falta de harmonia, já não há paz, e o próprio ambiente demonstra isso. Quando, séculos depois, o povo já está na terra prometida e acontece o exílio, os profetas vão dizer, é a mesma coisa. Vocês perderam a terra que Deus lhes deu, porque se esqueceram de suas leis, de seus mandamentos. Então, na prática, eles estão na terra prometida, mas é como se vivessem no Egito. É como se, embora vivessem na terra que Deus lhes deu, estivessem na escravidão, porque como Jesus ensina, quem peca se torna escravo do seu pecado. Então somos nós com a nossa infidelidade, somos nós com a nossa rebeldia, com a nossa desobediência, que transformamos a terra num lugar inabitável. O Senhor nos deu um jardim, e nós o transformamos num deserto com a nossa rebeldia contra Deus. E
Por outro lado, Jesus, nos evangelhos, quando ele está no deserto e ele é obediente, quando é tentado, repele a tentação, é como se ele vivesse num jardim, os animais se aproximam dele, então de fato essa é a lição que o Senhor nos deu o mundo e Ele criou a terra para que fosse habitável, mas o nosso pecado destrói a comunhão, destrói a harmonia. Surgem os conflitos por causa da nossa infidelidade. E no Evangelho, continuando o mesmo tema de ontem, em que Jesus dizia para tirar a trave, para tirar o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trave do teu olho. Agora Jesus diz, não atireis as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Cada um, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Agir com os outros como nós queremos que os outros ajam conosco. Nós devemos corrigir os nossos irmãos. No entanto, não atirarmos as pérolas aos porcos, né? Ou seja, sabermos também respeitar a liberdade do outro. Se o outro rejeita, se o outro não aceita, não gastarmos tempo inutilmente. E nisto consiste a lei e os profetas, o amor a Deus e o amor ao próximo. E sobre a salvação, Jesus diz que o caminho que conduz à perdição é largo, são muitos os que entram por ele, a porta que conduz à vida é estreita, são poucos os que encontram esse caminho. Em outras palavras, Jesus está dizendo, são muitos os que se perdem, são poucos os que se salvam. Na mentalidade do homem moderno, é justamente ao contrário, né? Parece que o caminho que conduz à vida é largo, é espaçoso. A maioria das pessoas vai para o céu, a maioria das pessoas se salva. Para ir para o inferno é muito difícil, a pessoa tem que ser muito ruim, tem que ser um Hitler, fazer muito mal para então merecer o inferno. Naturalmente, quase todo mundo vai para o céu. Quando as pessoas morrem, todo mundo já começa a dizer, que maravilha, ele está com Deus, está descansando, está em paz, né? Ou seja, as pessoas inverteram o que Jesus disse, que são poucos os que encontram a salvação, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, enquanto que o caminho que conduz à perdição é largo. E só se pode alcançar a vida por meio de esforço, de renúncia. Na mentalidade das pessoas de hoje é justamente o contrário. Salvar-se é muito fácil. Condenar-se é que é muito difícil. E claro que Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade, ele não se engane nem nos engana. Então, nós temos que confiar mais na sua palavra do que nas nossas opiniões, que na verdade não correspondem à verdade. Então peçamos a Ele que nos ajude a trilhar esse caminho que é apertado, a entrar por essa porta que é estreita para alcançarmos a vida, e que Ele transforme o nosso deserto em jardim. Como nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se por um lado, quando nós pecamos, nós transformamos o jardim em deserto, nós
somos expulsos do paraíso. Por outro lado, quando nós fazemos a vontade de Deus, a terra se torna uma parte, uma antecipação do céu. Como no céu acontece, assim seja na terra. Quando nós aqui na terra somos fiéis a Deus, amamos a Deus, então a terra se torna uma antecipação do céu. Peçamos a Ele a graça desta fidelidade. Amém.